Pesando apenas alguns quilos, este capacete de plástico tem a capacidade de salvar sua vida num piscar de olhos, transformando uma situação que poderia ser fatal em uma história de sobrevivência. Da matéria-prima ao que é essencialmente um escudo protetor salva-vidas, cada capacete deve passar por uma linha de produção industrial extremamente precisa. Desde a moldagem da camada externa rígida e a formação do núcleo de espuma absorvente de impacto, até a montagem das múltiplas camadas de proteção e submetendo o capacete acabado a severos testes de impacto, cada etapa é realizada com tolerâncias praticamente nulas. Somente após passar com sucesso por uma série completa de rigorosos padrões de segurança, é que o capacete é liberado para sair da fábrica. Então, o que realmente acontece dentro dessas fábricas? Como um dispositivo projetado para se interpor entre a cabeça humana e forças de impacto devastadoras pode realmente ser fabricado? Junte-se a nós aqui na Fábrica Industrial, enquanto adentramos as linhas de produção para desvendar todo o processo de fabricação. Hoje, o capacete deixou de ser apenas um simples equipamento de segurança e se tornou a peça central de uma indústria global. Avaliado em quase 7 bilhões de dólares, por trás dessa escala enorme reside um poderoso dado de sobrevivência. Um capacete certificado pode aumentar a probabilidade de sobrevivência em até 6 vezes e reduzir o risco de traumatismo craniano em até 74%. Durante os momentos mais críticos de um acidente, para atender à demanda crescente, as fábricas modernas operam quase ininterruptamente, produzindo mais de 3.000 capacetes por dia. Desde as mãos habilidosas de artesãos experientes até vastas linhas de produção industrial repletas de mecanismos poderosos, cada capacete que surge não é apenas um produto, mas uma fusão de engenharia mecânica, precisão e um compromisso com a proteção da vida humana. Assim começa a jornada de criação de um capacete. Na fase de projeto de engenharia digital, os engenheiros utilizam softwares avançados de modelagem tridimensional para construir toda a estrutura do capacete. Nessa etapa, em um ambiente computacional, define-se a geometria exata da carcaça, a curvatura que envolve a cabeça, a espessura de diferentes zonas estruturais e a localização de componentes como os suportes da jugular, os canais de ventilação e a viseira. O projeto não se resume apenas à aparência. Os engenheiros também analisam a aerodinâmica do capacete para garantir que o fluxo de ar passe suavemente sobre a superfície quando o ciclista se desloca em alta velocidade. Ao mesmo tempo, simulações computacionais são usadas para modelar cenários de impacto e prever como as forças de colisão se propagarão pela carcaça e se espalharão pela estrutura. Várias versões do projeto são testadas e aprimoradas antes que os modelos finais sejam aprovados. Mesmo que haja uma pequena alteração na forma ou na espessura do material, isso pode influenciar o equilíbrio do capacete, o conforto do ajuste e o nível de proteção que ele oferece em caso de acidente. Após a chegada das carcaças à fábrica, elas não podem ser pintadas imediatamente, pois a superfície ainda contém irregularidades extremamente pequenas, remanescentes do processo de moldagem. Caso a tinta fosse aplicada diretamente, a aderência seria difícil e poderiam surgir pequenos defeitos visíveis. Por isso, o primeiro passo é a preparação da superfície. Na área de preparação, cada carcaça é cuidadosamente lixada com equipamentos especializados. O objetivo não é tornar a carcaça mais lisa, mas criar uma rugosidade microscópica fina e uniforme em toda a superfície, permitindo que as camadas de tinta se liguem com muito mais eficácia. Assim como a tinta adere melhor a uma parede ligeiramente áspera do que a uma completamente lisa. Após o lixamento, as carcaças passam por um sistema de eliminação de eletricidade estática. As superfícies de plástico acumulam cargas estáticas com facilidade, e essas cargas podem atrair partículas de poeira suspensas no ar, dezenas de vezes menores que o diâmetro de um fio de cabelo humano, que podem arruinar completamente o acabamento da pintura. Com a superfície limpa e preparada, a tinta é filtrada para remover impurezas e então aplicada por pistolas de pulverização especializadas. Diferentemente de processos mais simples, que utilizam apenas 2 demãos,
Cada capacete aqui recebe múltiplas camadas de revestimento para garantir durabilidade e uniformidade de cor. Após a primeira pulverização, a carcaça vai para uma estufa de secagem a aproximadamente 70 graus Celsius por 30 a 45 minutos, até que a camada base se estabilize e se ligue firmemente ao material. Em seguida, aplica-se uma camada de acabamento final, que cria o brilho característico e protege a cor contra riscos e exposição ambiental. No total, a espessura de todas as camadas mede apenas cerca de 50 a 100 micrômetros, mais fina que um fio de cabelo humano, mas suficiente para um acabamento durável e visualmente refinado. Quando a camada de base está completamente seca, o capacete entra na fase que lhe confere sua identidade visual: a aplicação de gráficos. As listras, os padrões e os logotipos comumente vistos nos capacetes não são pintados diretamente na superfície. As fábricas os aplicam usando decalques especiais de transferência à água, uma técnica que permite reproduzir detalhes gráficos complexos com extrema precisão sobre superfícies curvas. Para garantir que cada design fique perfeitamente equilibrado, cada tamanho de capacete utiliza seu próprio gabarito de alinhamento, já que a posição e a escala dos gráficos precisam ser ajustadas conforme o tamanho da carcaça. A superfície é levemente umedecida para que o decalque deslize suavemente. O técnico o posiciona com precisão e pressiona-o cuidadosamente ao longo dos contornos curvos, removendo todas as bolhas de ar e rugas. Assim que os decalques estão fixados, o capacete recebe uma camada de verniz transparente sobre toda a superfície, selando os gráficos, criando um acabamento brilhante uniforme e protegendo as cores da radiação ultravioleta, da umidade e de pequenos arranhões. Por fim, o conjunto passa por uma cura em estufa de aproximadamente 4 horas, permitindo que as camadas de tinta e os decalques se unam firmemente e formem uma superfície mais dura e durável. Após a conclusão da camada externa, a próxima etapa é a instalação da borda de borracha na parte inferior da carcaça. Por conter elementos metálicos como o cromo, essa borracha costuma ser bastante rígida, o que dificulta a adesão. Para resolver isso, a borda é aquecida com uma pistola de ar quente até amolecer e tornar-se mais flexível. O técnico, então, pressiona a tira ao longo de toda a circunferência do capacete, alinhando-a com precisão para que acompanhe cada curva da estrutura. Esse pequeno detalhe também reduz o atrito e impede a entrada de água na borda inferior do capacete. O sistema de absorção de impacto é o componente mais crítico para a segurança do capacete e fica oculto sob a camada externa rígida. Ele é feito de EPS, poliestireno expandido, uma espuma de engenharia com estrutura celular única, comprimida a uma densidade precisamente controlada para equilibrar leveza e rigidez estrutural. Durante a fabricação, o revestimento de EPS é moldado para se ajustar ao formato interno da carcaça. Cada tamanho de capacete exige seu próprio molde para garantir que a espessura e a geometria da espuma permaneçam dentro das especificações exatas. Sua função é absorver e distribuir a energia do impacto, impedindo que as forças da colisão sejam transmitidas diretamente para a cabeça do usuário. O que torna esse material notável é seu comportamento durante um impacto severo. Sob força repentina, o EPS se comprime e fratura internamente, dissipando energia nesse processo. Esse sacrifício estrutural controlado transforma o que aparenta ser um simples bloco de espuma na barreira defensiva mais importante dentro do capacete. Acima do EPS, encontra-se o forro interno, responsável pelo conforto e pelo ajuste seguro durante o uso. Almofadas de espuma com densidade adequada são combinadas com um tecido macio para formar módulos de amortecimento, que são laminados termicamente ou colados entre si, e então cortados com precisão por máquinas de alta pressão. As áreas de contato direto com a cabeça, como a coroa e as laterais das orelhas, recebem acolchoamento adicional para maior conforto e estabilidade. Cada componente é identificado e montado em um sistema completo de forro interno, que, além de proporcionar conforto, mantém a cabeça do usuário na posição correta em relação à camada protetora de EPS. Com os principais componentes prontos,
O capacete entra na fase final de montagem, onde todas as peças se unem para formar um conjunto único. O revestimento de EPS é cuidadosamente posicionado dentro da carcaça de fibra de vidro totalmente acabada, já pintada e tratada. Esses dois componentes devem se encaixar com geometria muito precisa para garantir que as forças de impacto sejam transferidas e dispersadas corretamente durante uma colisão. A cinta jugular e seus componentes de fixação são então instalados em pontos predeterminados da estrutura. Embora essas pequenas peças de metal e plástico muitas vezes passem despercebidas, seu papel é fundamental: manter o capacete firmemente preso à cabeça durante os momentos mais violentos de um acidente. Por fim, as almofadas internas para as bochechas e os protetores de ouvido são instalados, permitindo que o capacete se ajuste perfeitamente à cabeça, proporcionando conforto e mantendo-a alinhada com a camada protetora de EPS. Vale destacar que muitos fabricantes projetam esse forro de forma que ele possa ser totalmente removido para limpeza ou substituição. Após a montagem completa, o capacete não pode sair da fábrica imediatamente. Antes de chegar às mãos dos motociclistas, ele precisa passar pelas etapas de inspeção de qualidade e testes de segurança. A etapa final e mais crítica que determina se o produto é realmente capaz de proteger a vida humana. Em um dos procedimentos mais importantes, amostras de capacetes são submetidas a testes de impacto projetados para simular acidentes reais. Um pesado objeto metálico é solto de uma altura precisamente calculada sobre a superfície do capacete. Esse impacto repentino gera forças semelhantes ao que ocorreria se a cabeça de um motociclista atingisse o asfalto ou outra superfície dura durante uma queda. Os testes de impacto são apenas parte do processo de inspeção. Os engenheiros também realizam testes de resistência da cinta jugular, para garantir que ela suporte forças de tração intensas sem romper ou se soltar. O capacete também deve passar por um teste de retenção, onde uma força significativa é aplicada ao sistema de fixação para verificar se ele permanecerá firmemente preso à cabeça durante um impacto violento. Além disso, a integridade estrutural da camada externa é avaliada para confirmar que ela não racha ou falha em condições exigentes. Apenas os capacetes que passam com sucesso por todos esses testes rigorosos são aprovados para embalagem e envio. Nesse momento, o produto fabricado em fábrica torna-se oficialmente um equipamento de proteção individual, projetado para ajudar a salvar vidas nas estradas. Após passar com sucesso em todos os testes de segurança, cada capacete é cuidadosamente limpo e inspecionado visualmente uma última vez para garantir que não haja arranhões ou defeitos superficiais. O capacete aprovado é então colocado dentro de uma bolsa de tecido macio ou capa protetora, que ajuda a evitar arranhões na superfície pintada durante o transporte. Em seguida, o produto é acondicionado em uma embalagem individual. A caixa interna é feita de papelão e frequentemente inclui materiais de proteção adicionais, como acolchoamento de papel ou inserções de espuma, para manter o capacete firmemente no lugar e evitar que se mova durante o transporte até o destino final. Desde materiais de alta resistência até espumas especializadas para a absorção de impactos, um capacete é o resultado de um projeto cuidadosamente elaborado, onde até o menor componente carrega importância vital. O que aparenta ser um simples equipamento de proteção é, na verdade, o produto de ciência de materiais avançada, fabricação de precisão e testes de segurança rigorosos. Cada curva da estrutura, cada camada de espuma e cada ponto de fixação são projetados para funcionar em conjunto como um sistema cujo único propósito é proteger a cabeça humana nos momentos mais críticos. Por trás desse design compacto, esconde-se uma estrutura complexa, onde a energia do impacto precisa ser redirecionada, absorvida e dispersa em uma fração de segundo. Os engenheiros equilibram cuidadosamente o peso, a resistência e o conforto para garantir que o capacete permaneça leve o suficiente para ser usado todos os dias, mas ainda capaz de suportar forças que, caso contrário, poderiam causar ferimentos graves. Se você quer explorar mais a fundo a engenharia por trás dos materiais e das máquinas que protegem nosso dia a dia,
Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar um comentário sobre qual etapa da fabricação mais te surpreendeu e se inscrever no canal Fábrica Industrial. Na próxima jornada, vamos mais uma vez levá-lo ao âmago do mundo da indústria moderna.